Databook de obra. Olá pessoal, aqui quem fala é o Wagner da empresa Spector. Tudo bem com vocês? Hoje o nosso conteúdo vai ser direcionado a processos de soldagem. Bom, dando início à nossa videoaula por aqui. Hoje o nosso conteúdo vai ser relacionado não à soldagem em si, ao processo em si, mas sim toda a documentação que antevém ao processo de soldagem. Então vamos lá. Se você já é da área, tranquilo, com certeza tudo que a gente vai falar aqui é que você já faz no seu dia a dia. Mas se não é, preste muita atenção que todas as documentações que a gente vai citar aqui é importantíssimo estar no seu databook de obra. Então vamos lá. Quando um projeto entra na sua empresa, tá? Seja para fabricação, seja para montagem em si, obviamente vai ter um processo de soldagem, ainda mais quando for algum projeto metalúrgico, correto? Só que antes de iniciar qualquer soldagem sobre um determinado projeto que vai demandar de um databook de obra, ele precisa do que? Com certeza o teu cliente final, ele vai demandar uma série de exigências para a tua empresa, é claro, cumprir. E uma das exigências com certeza vai ser as documentações de soldagem. Essas documentações de soldagem podem ser divididas em vários níveis de documentação. Depende muito do nível da obra que você está fazendo e qual que é a finalidade final dela. Ou seja, tem obras que são ramo Petrobras, vamos assim chamar, tá? Que em termos de documentação de soldagem vão pedir extremamente tudo. Ok? A gente vai listar o extremamente tudo aqui daqui um pouquinho. Mas tem obras que vão te pedir uma documentação mais light, não vão cair tão em cima da documentação, mas vão exigir documentações básicas. Então a gente vai citar aqui quais são as documentações básicas e o que pode vir a acontecer, ou seja, o que pode vir a pedir sobre documentações de soldagem que vão afetar diretamente o seu databook de obra. Bom, antes de mais nada, um dos primeiros documentos que com certeza o teu cliente final vai pedir para sua empresa ter é a qualificação de procedimentos de soldagem, a chamada EPS, que é a especificação de procedimento de soldagem. Essa documentação ela precisa ser feita anteriormente ao início do processo de soldagem. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, entrou um projeto na tua empresa. Lá esse projeto, com certeza, a tua engenharia vai detalhar qual que é o material, tá, que vai ser feita essa construção. Tá? Seja lá um material A36, um STM 572. Posso estar falando grego aqui, estou citando alguns materiais diferentes entre si, ok? Esses materiais em si, antes dele ser soldado, a sua empresa obrigatoriamente precisa ter um procedimento de soldagem que testou a soldagem desses materiais antes. Aí você pode entrar naquela questão, bom, Wagner, eu não sou da área, me exemplifique melhor. Então vamos lá. No momento que um determinado produto entrou na tua empresa e tua engenharia detalhou o seguinte, ó, o material que a gente vai usar aqui é um aço A36, que é um tipo de aço, tá? O que a sua empresa vai fazer? A sua empresa vai pegar esse determinado material dentro de uma espessura que realmente vai cobrir todas as espessuras que a fabricação vai ter e vai fazer um procedimento de soldagem para abraçar todo esse processo. Então, desse momento, o que ela vai fazer? Ela vai chamar um inspetor de soldagem nível 2 e esse inspetor de soldagem nível 2, tá? Que 90% a nível Brasil aí são tudo PJ, ou seja, pessoas jurídicas que trabalham para várias empresas. Esse profissional ele vai chegar, ele vai te dar um mapa do que ele precisa para fazer essa qualificação. Então ele vai passar o seguinte, ó, eu quero essa chapa aqui cortada na dimensão X, Y, Z e que no dia tal, quando você tiver com ela cortada, me avisa que eu vou lá acompanhar a soldagem desse corpo de prova, ou seja, dessa peça teste, ok? Então ele vai até a tua empresa, acompanha essa soldagem do teu melhor soldador, é claro, e no momento que ele acompanhar essa soldagem, ele vai pegar essa peça e vai levar para o laboratório. Lá no laboratório, ele vai pedir vários testes que ele vai precisar para qualificar aquele procedimento de soldagem. Já em laboratório, essa peça pode passar por ensaios de ultrassom, ensaios de dobramento, ensaios de tração, ensaios de macrografia, fratura, seja lá o que for.
Quem vai determinar isso e quem vai definir isso vai ser o inspetor de soldagem nível 2, qualificado na norma de projeto. Ou seja, existem várias normas aí no mercado e ele vai poder definir, com base no que sua empresa está fabricando, é claro, ele vai definir qual norma de soldagem vai ser a melhor aplicada ao teu projeto. Feito isso, o laboratório vai realizar os ensaios e no momento que o laboratório realizar todos esses ensaios, o inspetor de soldagem nível 2 vai avaliar se esses ensaios foram satisfatórios ou não. Se não foi satisfatório, ele repete esse processo, acompanha a soldagem de mais uma peça na tua empresa e leva para o laboratório de novo, ok? Mas se esse primeiro processo deu certo, ele vai pegar todos os laudos que comprovam a aprovação dos testes dessa peça que foi levada para o laboratório e vai gerar uma documentação, essa documentação importantíssima que vai ter que estar no teu databook de obra e que vai te ajudar também a liberar essa fabricação dentro da tua empresa. Porque sem essas documentações, determinadas fabricações não podem nem começar. Sabendo disso, quais são os documentos que são gerados a partir desse trabalho aí? São geradas documentações como o relatório de RRS, relatório de registro de soldagem, que nada mais é do que o relatório de acompanhamento que o inspetor de soldagem fez quando visitou a tua empresa, ou seja, teu soldador está soldando lá. Ele tem esse relatório e vai preencher tudo que foi feito naquele corpo de prova lá que teu soldador soldou. Por quê? Porque aqui está o registro da soldagem de qualidade que realmente passou em laboratório, ok? Então ele faz esse relatório, o relatório de registro de soldagem. Aqui entra a posição de soldagem que foi soldada, o tipo de corpo de prova que foi soldado, o arame de soldagem, entre outros fatores ali muito importantes para a soldagem, ok? No momento que ele fez isso, ele mandou para o laboratório, é claro. Passou em laboratório, gerou essa documentação. E onde é que entra essa documentação? Essa documentação entra na RQPS, que é o Relatório de Qualificação de Procedimento de Soldagem. Ali é citado todas as documentações que dão base para o procedimento de soldagem. Ou seja, que a gente chama de EPS, que é a Especificação de Procedimento de Soldagem. Então, cuide bem, ó. No momento que ele vai qualificar um procedimento de soldagem, ele começa com o seguinte: ele passa para a empresa os corpos de prova que ele vai precisar para soldar, ok? Diante disso, a empresa separa o corpo de prova e aciona o inspetor de soldagem nível 2, avisando ele, ó, teu corpo de prova está pronto, pode vir acompanhar o soldador soldar. Ele vai na empresa, acompanha o soldador soldando. Nesse momento é gerado o relatório de RRS, Relatório de Registro de Soldagem. Manda esse corpo de prova, essa peça soldada para laboratório. Passou em laboratório nos ensaios que precisa lá, dobramento, tração, ultrassom, conforme norma, passou. Todos esses documentos, junto com a RRS, eles são juntados e é formado um documento chamado RQPS, muito famoso dentro da indústria metalúrgica, que é o Registro de Qualificação de Procedimento de Soldagem. Esse documento, ele organiza todas as documentações que vieram antes dele, tá? Então vai vir vários documentos que vão ser compactados. No momento que a RQPS foi qualificada, que passou todos os ensaios atrás dela, é gerado um documento só, que é chamado de EPS, Especificação de Procedimento de Soldagem, que muitos conhecem apenas por procedimentos de soldagem. Você conhecendo isso, você já tem em mente de como funciona a qualificação no procedimento de soldagem. Isso não quer dizer que você que está entrando na área agora precisa ficar assustado com isso, que tudo isso vai passar pela sua mão, não. Você que vai gerar essa documentação como databook de obra, esse conteúdo é para você ter uma noção de como é o processo até chegar esse documento na sua mão. E vamos supor que lá na tua experiência profissional, você precise dessa informação. Aonde você vai buscar, para quem você vai pedir ajuda. Então, vídeos assim é para abrir tua mente, para quê? Para que quando chegar no dia do teu trabalho, no dia que você vai precisar desse conhecimento, você já se lembre de algo. Opa, eu já ouvi algo parecido com isso. Tá? Então, é um conteúdo mesmo para abrir a sua mente. Então, essa documentação, esse procedimento de soldagem, ele é extremamente necessário
ser enviado para o cliente, obviamente, antes de começar a fabricação. Por quê? Porque é um atestado de que você qualificou o procedimento de soldagem em cima de um material que realmente vai ser fabricado a obra dele. Ou seja, ele vai estar 100% seguro de que realmente vai ser utilizado um procedimento de soldagem que já foi aprovado em laboratório em cima do produto dele, que precisa ter essa garantia, ou seja, que precisa de garantia de qualidade. Bom, agora vamos entrar num assunto aqui que é sobre a qualificação de soldadores. A gente falou agora sobre qualificação de procedimentos de soldagem, correto? Só que apenas a qualificação de procedimento de soldagem não vai salvar a obra desse problemão que pode ter ali na frente. Para isso, a tua empresa fez o quê? Ela qualificou um procedimento de soldagem, ok? Perfeito até aí nesse exemplo que a gente está citando. Porém, ela precisa ter soldadores qualificados sobre esse procedimento de soldagem que o inspetor de soldagem nível 2 criou. Tá, aí você pode perguntar, ok, vamos lá, explica melhor. Então vamos lá. No momento que é qualificado um procedimento de soldagem que um soldador realizou, ele automaticamente, ele que soldou a peça que foi aprovado, está aprovado como soldador, obviamente, ok? Só que dentro de uma empresa metalúrgica existem mais soldadores, correto? E esses soldadores, eles precisam ser qualificados. Nesse momento entra novamente o inspetor de soldagem. O que ele vai realizar aí? Ele vai passar para sua empresa o tamanho das peças que ele precisa que sejam cortadas para que elas sejam preparadas e ele se desloque até a empresa para fazer o acompanhamento da soldagem de cada soldador. No momento que a empresa corta todas essas peças, prepara, ela automaticamente vai ligar para o inspetor e dizer o seguinte: ó, inspetor de soldagem, pode vir acompanhar a soldagem dos soldadores aqui, que está tudo pronto. Em um determinado dia o inspetor vai lá, acompanha essa soldagem. Feito isso, ele pega lá todos os soldadores que vão ser qualificados pela empresa, acompanha a soldagem de todos eles e cada um deles vai realizar um teste sobre uma chapa ou um tubo. E esse material, após acompanhar da soldagem e após ele registrar na documentação dele, é óbvio, ele vai pegar esse material e vai mandar todo para o laboratório. E lá no laboratório vai acontecer o seguinte, lá vai ser testados esses corpos de prova de cada soldador de forma individual. Então lá pode passar por dobramento, pode passar por ultrassom, pode passar por radiografia. Quem vai determinar isso são as normas de soldagem, que realmente vai estar dizendo para a qualificação do soldador é esse processo aqui que tem que seguir. Então, o inspetor de soldagem nível 2, ele vai pegar essas documentações dos ensaios aprovados e vai unir todos esses documentos para gerar a qualificação do soldador, que é um documento chamado de CQS, Certificado de Qualificação de Soldador, ou Registro de Qualificação de Soldador. Tanto um quanto o outro está correto, ok? É apenas o nome que cada inspetor de soldagem por si venha a chamar. Então, para você, o que interessa? Interessa que apenas esses soldadores qualificados estejam dentro do teu databook de obra. Até porque se não tiver essas qualificações, não tem como você colocar dentro do seu databook de obra, não é mesmo? Então, de forma resumida, a gente falou sobre a qualificação de processos de soldagem, como acontece, e falou também da qualificação de soldador, como ele acontece. Mas não podemos esquecer também do seguinte: procedimentos de soldagem, a chamada EPS, que é a especificação de procedimento de soldagem, ela não tem validade. Ou seja, no momento que você qualifica essa documentação, ela é válida para sempre, desde que você não mude variáveis essenciais lá dentro. Ou seja, esse é um assunto bem mais técnico, tá? Não vamos entrar tão a fundo. Então, no momento que é qualificado um procedimento de soldagem, ele dura para sempre, desde que não seja mexido em variáveis essenciais. Ou seja, opa, eu estou utilizando aqui um processo MIG-MAC, ok? O processo MAC. Agora eu quero pular para o processo MIG com o mesmo procedimento. Pode? Não pode. Por quê? Porque é uma variável essencial o processo. Então tu foi qualificado para soldar com o processo MAG, como é que você vai soldar com o processo MIG? Muda tudo. Opa, eu qualifiquei agora no processo MAG, ok?
Quero soldar com eletrodo. Posso? Não. É outro processo, é uma variável essencial diferente. Para você, de frente para o databook de obra, tudo que eu estou falando aqui, tá, é mais para te dar uma abertura de mente. Por quê? Porque você não vai estar mergulhado nesse assunto tão técnico assim. Só vai pegar as documentações e colocar dentro do teu databook de obra. Mas se você tiver alguma dúvida sobre databook de obra, tá, relacionada a uma modalidade referente à soldagem, com certeza dentro da tua empresa vai ter um inspetor de soldagem ou alguém qualificado para isso, que vai poder te ajudar, tá, e a definir qual é a documentação correta para você colocar dentro do databook de obra. Pois longe de você colocar uma documentação dentro do teu databook de obra que venha a não fazer parte dele. Por quê? Porque isso vai dar problema. Porque no momento que você entrega esse databook de obra, lá no final do empreendimento, vai ter um inspetor do outro lado verificando se realmente aquele databook de obra está cumprindo o que foi pedido na obra, ok? E dando continuidade a esse mesmo assunto aqui, a qualificação de soldadores, dependendo o tipo de fabricação que você está fazendo, dependendo da norma em si, dependendo do quanto rígido pode ser o teu processo de soldagem, o processo de soldador, ou seja, a qualificação do soldador, pode durar apenas 6 meses, ok? Já vi empresas que realmente qualificam soldadores a cada um ano e meio, 2 anos. É correto? Na verdade, depende muito do produto em si, ok? Já vi casos aí em ramo Petrobras que realmente a cada 6 meses, tá, o pessoal tem que passar por uma qualificação ou por um ensaio que venha complementar a qualificação dele, ou seja, que ele se mantenha qualificado, como ensaios de acompanhamento como ultrassom, ensaios de acompanhamento como radiografia. Mas já vi empresas aí que realmente não usam esses ensaios, como radiografia e ultrassom. Nesse caso aí não tem escapatória. Aí realmente eles precisam fazer a qualificação desses soldadores a cada 6 meses, 1 ano e por aí vai. Agora, dando continuidade aqui, já que estamos falando sobre processos de soldagem, vamos falar sobre os consumíveis de soldagem, por que não? Nos consumíveis de soldagem, independente de qual você vai utilizar dentro da tua empresa, eles precisam ter um controle. Como matéria-prima precisa ter controle, como consumíveis de pintura precisa ter controle. Ou seja, como quando a gente fala de databook de obra, a gente está falando de rastreabilidade documental. E não seria para menos também a rastreabilidade de consumíveis de soldagem. Por exemplo, se uma determinada obra entrou na tua empresa e exige rastreabilidade de soldagem, com certeza ele vai pedir rastreabilidade de consumíveis de soldagem. Quando eu cito consumíveis de soldagem, eu estou me referindo ao seguinte: fluxo, vareta, eletrodo, arame de soldagem, enfim, esses materiais. Então é o seguinte, no momento que entrou um eletrodo na tua empresa, entrou um arame de soldagem, entra lá pelo almoxarifado com a nota fiscal, tudo bonitinha, e lá vai estar junto o certificado de qualidade do arame que entrou para a tua empresa. Esse certificado desse arame, você precisa ter o controle dele. Por quê? Porque se ele for utilizado na obra que precisa do databook de obra, esse certificado precisa estar dentro do seu databook. Como você vai fazer esse controle? Até porque você não vai ter como saber se esse consumível, ou seja, se esse arame foi utilizado naquela obra. Como você vai saber disso? Muito simples. O inspetor de soldagem dentro da tua empresa, o profissional responsável por inspeção de soldagem, ele sempre vai preencher um relatório, tá, de visual de soldagem, de acompanhamento de soldagem, durante a fabricação, é claro. E no momento que ele está fazendo esse acompanhamento, automaticamente ele está registrando, seja no tablet, seja na documentação. O que ele vai registrar? Ele vai registrar o seguinte, de uma forma bem simples, tá? Qual que é o nome da obra, qual que é o nome da peça, qual que é o soldador que está soldando aquela peça, até porque ele tem que estar qualificado, e do lado dele, qual que é o consumível de soldagem que o soldador está utilizando. Ou seja, qual que é o arame, qual que é o eletrodo que ele está utilizando. Ele vai colocar o nome do eletrodo, obviamente, e vai colocar o número do lote, ou o número da corrida do arame em si. Com essa informação, você já vai conseguir saber
qual que é o arame, ou seja, qual que é o certificado de qualidade que você precisa colocar dentro do seu databook de obra. Isso sem falar que também, dependendo da obra que você vai realizar, ou seja, que você vai criar um databook de obra, ele pode vir com uma demanda o seguinte, ó, eu quero o controle das estufas de soldagem. Ou seja, quando um determinado eletrodo entra na tua peça, um determinado arame ou um fluxo de soldagem, ele tem que passar por um tratamento, ou seja, uma estufa para manter ele longe da umidade, ou talvez para secar o eletrodo, para deixar ele numa temperatura que ele esteja pronto para usar. Então, dentro desse databook de obra, pode vir uma solicitação de que você precisa colocar dentro dele informações de como foi tratado esses consumíveis, ou seja, como foi tratado o eletrodo, como foi tratado o arame que entrou. Então toda essa documentação pode vir a ser cobrada para estar dentro do seu databook de obra. E agora, seguindo por aqui, estamos falando muito sobre processos de soldagem e o conteúdo de hoje é relacionado a isso. Falamos sobre qualificação de procedimento de soldagem, falamos sobre qualificação de soldadores, falamos também sobre rastreabilidade de consumíveis, ou seja, arame, vareta e o tratamento deles, mas não podemos esquecer também de uma qualificação que às vezes passa despercebido, mas não muda nada do que a gente já citou, que é a qualificação de operadores de soldagem. O que muda? Pode vir uma pergunta na tua cabeça. O que muda de qualificação de soldador para a qualificação de operadores de soldagem? Então vamos lá. Quando a gente fala em operador de soldagem, a gente está falando de soldadores, entre aspas, que utilizam determinadas máquinas para ser realizadas as suas soldagens. Podemos estar citando como operador de soldagem, operadores que operam robô, ou seja, braços de soldagem, que operam também soldagem a arco submerso. Então, esses profissionais, eles não são chamados de soldadores, eles são chamados de operadores de soldagem, ok? E agora, não podemos esquecer também de um assunto importantíssimo. Se dentro da tua empresa utiliza-se gases de proteção para a soldagem, você precisa ter o certificado de qualidade desses gases de proteção. Ou seja, dentro do teu databook de obra você vai citar lá procedimento de soldagem, qualificação de soldador, consumíveis de soldagem, vai citar todas essas documentações, mas não vai poder esquecer do certificado de qualidade dos gases de proteção. Quando eu cito gases de proteção, são aqueles gases que são utilizados na soldagem. Então, a tua empresa pode ter, vamos lá, ter cilindros, tá? Cilindros de gás junto a cada máquina de soldagem, que é uma forma mais comum, tá? Que o pessoal utiliza hoje. Mas se a tua empresa for de médio e grande porte, ela não vai utilizar mais esses cilindros. Ela vai ter redes espalhada por toda a fábrica aí, que vai levar esse gás de proteção até as máquinas de soldagem. E por que é tão importante esse certificado de gases de proteção? Por que é importante o certificado deles? Porque vamos lá, lembra que a gente citou a qualificação de procedimentos de soldagem, citando qual que é o tipo de material, qual que é o tipo de arame que vai ser utilizado, qual que vai ser o gás de proteção que vai ser utilizado, lembra? Recordam? Pois é, esses gases de proteção são uma variável essencial, porque dentro do processo MAG, por exemplo, se você mudar o gás de proteção, muda tudo dentro da soldagem. Muda a forma do cordão, muda o tipo de penetração, muda também o visual da solda em si. Então o gás de proteção ele é uma variável essencial dentro da soldagem. E por esse motivo, o certificado de qualidade desses gases de proteção é importantíssimo estar dentro do seu databook de obra. Mas muito cuidado, ok? Porque dependendo do tamanho da sua empresa, você pode ter 2 ou 3 linhas de gases dentro dela. E você não vai querer colocar que você utilizou um gás errado dentro do databook do cliente, não é verdade? Então, muito cuidado aí. Surgiu uma dúvida, chama o inspetor de soldagem para ele realmente te dizer, ó, esse processo aqui foi utilizado esse gás de proteção, ok?
Hoje, dentro da indústria metalúrgica, se você tem um conhecimento sobre databook de obra e está começando sua carreira, você vai ter uma atividade aí que está sendo muito comum, solicitada para esses profissionais, como técnico em documentação, como gestor de inspeção de qualidade ou como auxiliares administrativos, como algumas empresas chamam, ok? O que as empresas vão fazer? Elas contratam inspetores de várias modalidades, nesse nosso exemplo aqui, inspetor de soldagem, mandam para a fábrica e dizem o seguinte para o inspetor: inspetor, a tua atividade é em fábrica. Tudo que você inspecionar aqui, qual obra você inspecionou, quem foi o soldador que soldou, né? Detalhes do acompanhamento da soldagem que você fez, você vai registrar num bloquinho. E no final do dia, de posse desse bloquinho, tu vai levar lá para o técnico em documentação ou lá para o gestor de inspeção de qualidade. Para quê? Porque lá esse profissional que cria o databook de obra, ou seja, você, vai realizar a elaboração desse relatório de inspeção de soldagem. Depois que esse inspetor de soldagem levou o bloquinho para você, você criou o relatório para ele. Numa outra oportunidade, quando ele subir para o controle de qualidade, você já vai estar com esses relatórios prontos, diretamente no teu sistema, no teu computador, e você vai imprimi-los. No momento que você imprimir esses relatórios, você vai pedir para ele o seguinte: ó, confere com o teu bloquinho aí se eu fiz tudo certo. E se estiver certo, mete o teu carimbo em cima ali e assina, que eu vou colocar no meu databook de obra. Feito isso, ele assinou, você pega esse documento e coloca diretamente lá dentro do seu databook de obra. Já vi casos aí de realmente nem precisar de assinatura mais dos inspetores, mas dependendo do nível de exigência da obra, a obra realmente vai cobrar uma documentação física assinada pelo inspetor. Ok até aí? Bom, antes de finalizar o vídeo por aqui, eu quero deixar uma observação muito importante. Eu estou falando aqui, nesse vídeo todo aqui, de uma forma bem genérica, ok? Talvez você que esteja me assistindo agora seja um profissional que queira entrar na indústria metalúrgica pelo controle de qualidade. Talvez esteja falando com um engenheiro formado que não vai colocar a mão na massa, mas vai ser responsável por esse documento. Então eu posso estar falando com vários profissionais de diferentes níveis aqui dentro. Mas o que eu quero que entenda é o seguinte: independente se você tem responsabilidade, tá, cargo de confiança ou não dentro de uma empresa, você precisa tratar o databook de obra como algo bem sério. Porque no momento que uma determinada obra entra para sua empresa fazer, com certeza vai estar amarrado financeiramente um percentual, ou seja, um evento, a ser pago apenas após a entrega do databook de obra. Ou seja, o que eu quero dizer? Que após a tua fabricação vai ter um valor preso lá no cliente a ser pago para a tua empresa após a entrega do seu databook de obra. E isso pode variar, pode ter projetos aí que vai estar exigindo 2% de todo o projeto, 4%, 5%, 10% do projeto. E muitas vezes o lucro da tua empresa está preso apenas pela entrega do databook de obra. E por esse motivo você tem que levar o databook de obra muito a sério. Porque não é apenas concluiu a obra, concluiu o databook de obra, vou entregar para o cliente. Não. O cliente lá pelo lado dele vai ter um inspetor que vai avaliar e ver se realmente todos os documentos relacionados à obra estão dentro do databook de obra. Se não estiver, o que vai acontecer? Ele não vai olhar todo o databook de obra lá e te dizer o seguinte: ó, me faltou aqui 300 documentos aqui. Não, ele vai olhar, se encontrar um erro, ok, 2 erros, 3 erros, ele vai chegar ao seguinte: bom, eu não vou ficar controlando aqui um databook de obra que deveria vir pronto para mim. Ele vai pegar esse documento e vai mandar para você de novo, vai dizer: ó, encontrei erro aqui e ali, tá? Não me confere tudo, depois me manda. Nesse meio tempo, o faturamento da tua empresa vai ficar preso até a aprovação do databook de obra. Então, muito cuidado, independente da tua posição, se você vai fazer o databook de obra, se você é responsável por ele, muito cuidado. Ele não é um bicho de 7 cabeças, mas se você levar na bobeira, ou seja, na brincadeira, ou seja, tua cabeça está em jogo. Então, esses vídeos aqui é realmente para te abrir a mente
e não deixar com que o databook de obra venha te atropelar no processo depois. Ok? Então, amigos do Databook, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima videoaula.